Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. O podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, estou falando bem rápido agora para poder chegar logo no final, já que hoje o tema é realização. Você que chegou aqui hoje, mais esse episódio temático, voltado para temas de talento. Vocês já me conhecem, eu sou o realizador Rodrigo Ferreira, o coach de vendedores, e estou aqui com a coach de professores, a queridíssima Rebeca Rios. Tudo bem, sem falar em workaholic, né? Sem falar em workaholic. A workaholic quem não é? Rebeca Rios, né? Quem não é, né? De nós dois. Você sabe que eu postei hoje, não sei se você chegou a ver, mas eu fiz um artigo, escrevi um artigozinho hoje, intitulado Pare de valorizar o esforço, o que importa é resultado, uma coisa assim. E eu cito você lá, inclusive. É mesmo? Olha, eu preciso ver. Porque você fez um post dizendo que tinha terminado o dia depois de ter montado as provas das crianças, estava energizada e tal, e aí eu cito isso lá. Mas aí depois que eu terminei de escrever, publiquei, divulguei, eu tava olhando e falando, putz, que post com cara de realização. Que post com cara de realização. Apesar de meu realização não ser tão alto, ele é 10º, mas ficou muito com cara de realização, né? Onde que tá o teu realização, Rio? Meu realização é o primeiríssimo. Ah, que maravilha! Ele que delícia! Literalmente meu carro-chefe. É o que te puxa. É o que me puxa, é o meu primeiríssimo. Que interessante. E logo de cara, quando eu fiz o teste, foi o que eu mais me identifiquei. É mesmo? Foi. Com tudo que estava escrito lá. Nossa, eu falei, gente, isso aqui sou eu. Tanto que eu demorei pra me identificar com os outros, porque eu me identifiquei tanto com realização, mas eu tava numa fase da vida que eu tava muito focada naquilo também. Tava no além, né? No demais. Entendi. Usando demais o realização. Então foi fantástico. Assim, é o primeiríssimo, na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, isso aqui sou eu inteira. E sempre, a vida inteira? Você sempre foi assim? A vida inteira. A vida inteira. Eu tava falando isso pro Vinícius ontem. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, porque eu quis trabalhar. E eu sempre tava muito ocupada. E eu tava falando pra ele, né, que eu me incomodava com pessoas que não queriam fazer nada. Com pessoas que não... Meus irmãos, às vezes, quando não queriam fazer nada, eu falava, mas você não quer fazer nada? Eu era aquela pessoa que gostava de fazer faxina no dia livre, em casa, assim, sabe? Então, agora eu já não tenho mais esse apego em casa, mas quando eu era adolescente, não tinha nada pra fazer, eu ia fazer faxina. Ah, que interessante. Pra descansar, vou trabalhar. Era interessante porque você fala isso, eu não me reconheço muito nisso, mas eu me reconheço muito no ficar muitas horas trabalhando. Eu cito no próprio artigo que eu disse, eu trabalho uma média de 50, 60, 70 horas por semana. 70, raríssimas vezes, mas 60 horas por semana é padrão pra mim. Por quê? Porque sim, porque eu acho legal, porque eu curto, porque eu adoro estar ocupado, é muito gostoso trabalhar. A gente trabalha com o que a gente gosta, né? Então tem esse lado também, né? Sim. Eu acho que tem um pouco disso. Então eu me reconheço mais nisso. Agora, pra quem tá ouvindo a gente, acho que vale a pena a gente trazer a definição do talento realização. Vamos lá. Realização. Pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento realização trabalham duramente e apresentam muita perseverança. Elas têm grande satisfação em estarem ocupadas e serem produtivas. É legal isso, né? Estar ocupadas. Porque conversando recentemente com um coach que tem realização alta, ele começou a falar contra isso. Ele começou a dar a entender, pô, nossa, eu não consigo parar, eu trabalho o dia inteiro, tal, como se isso fosse um lado ruim e tal. Aí ele falou, quando ele terminou, ele falou assim, a verdade é que eu adoro isso. Eu adoro essa vida. Mas é muito assim, né? É a gente assumir quem a gente é, né? Não, eu gosto de estar ocupada, eu gosto de fazer coisas, até de fim de semana, né? Normalmente quem tem realização não gosta daquele fim de semana sem fazer nada, a menos que a pessoa já esteja assim no limite, assim, e que aí precisa do fim de semana pra dar uma desligada. Mas no fim de semana a pessoa ainda gosta de ter uma lista de tarefas, de coisas pra fazer no fim de semana. Às vezes até na viagem, né? Vai viajar, faz um to-do, ó, eu tenho que visitar tal lugar, depois ir em tal restaurante, depois fazer não sei o quê. Porque chega no final do dia, você precisa ter a sensação
sensação que você fez alguma coisa. Eu fiz alguma coisa. Sabe como que eu resolvi isso de fim de semana? Eu preciso, obrigatoriamente, arrumar minha cama. Porque na hora que eu fui deitar, eu vou olhar pra minha cama e falar, eu que arrumei essa cama. Então eu fiz alguma coisa hoje. Eu posso não fazer nada no fim de semana inteiro, mas se eu arrumei minha cama, eu falo, eu arrumei minha cama, eu fiz alguma coisa hoje. Porque a sensação de não ter feito nada é desesperadora. Rê, e onde tá a teu ativação? Meu ativação é quinto. Quinto. Então, é bem legal isso, porque assim, eu também tenho ativação alta, eu tenho ativação em sexto, realização em décimo, quer dizer, é mais baixo do que o teu. Mas tem uma coisa que eu percebi lá no episódio que a gente gravou sobre estudioso ou sobre input, não lembro, que eu disse que o meu input e o meu estudioso é meio difícil eu conseguir separar o que é um, o que é outro. Acontece com você isso, ativação e realização? Agora eu consigo. No começo, que eu descobri os talentos, ou até eu pensando nos projetos que eu já realizei ao longo da vida, eu não consigo, porque eu não sei qual que é a minha motivação inicial. Se é de fazer uma coisa que eu vou terminar ou se é de começar alguma coisa. Mas eu sei hoje, assim, ó, por exemplo, o realização, eu tenho um planejamento. Então eu tenho uma listinha do que eu tenho que fazer, e aí quando eu concluo alguma tarefa daquela listinha, eu sei que eu agradei o meu realização tá contente. O meu ativação é assim, vamos fazer um negócio agora? Vamos. Aí eu fiz por impulso. Mas eles andam muito juntos, né? O Vinícius, meu marido, me chama carinhosamente de trator. Ele fala que eu sou um trator. Minha realização com ativação é o tratorzinho. Então o tratorzinho vai passando assim, levando tudo que vê pela frente, porque eu tenho essa energia muito grande por fazer coisas. Existe uma diferença básica, né, do ativação e realização, que é o ativação é um talento de influência, o realização é um talento de execução. Mas eu perguntei isso porque, pra mim também, às vezes, é meio cinzento isso. Quando que eu tô fazendo alguma coisa, como você disse, porque eu quero começar, e dane-se aonde eu vou chegar, e quando eu tô fazendo alguma coisa porque eu quero ver o fim, porque eu quero terminar, porque eu quero resultado. Eu sempre disse, Rê, que eu sou muito focado em resultado. Eu sempre falei, por exemplo, até sobre a própria metodologia de pontos fortes, eu sempre falo nas palestras, tudo que eu dou, que se fosse só pra abraçar a árvore, fosse só pra ser legal, eu não tava nessa, eu não entrava nessa, não me interessa. E não tô nem desmerecendo outras metodologias ou outras pessoas que entram, os autoconexão da vida aí, que entram por conta disso. Mas pra mim, se não tiver um resultado, se eu não ver um resultado daquilo, eu sofro muito, sabe? Até em processo de coaching mesmo, eu tive um coach algum tempo atrás, que ele chegou e falou assim, quando eu perguntei qual é o teu objetivo, ele falou, não, eu só quero aprender um pouco sobre isso. Pra mim não funciona. Eu precisei apertando, mexendo daqui, cutucando dali, até a gente chegar no que é o resultado real que ele quer, né? Que ele queria naquela ocasião. Porque senão pra mim é muito vago ou muito sem sentido fazer um negócio onde eu não sei onde eu vou chegar, né? Agora eu imagino você com isso em primeiro, quer dizer, isso deve ser muito mais gritante, né, em você. E como é que é isso no teu trabalho hoje, nas coisas que você faz? No meu trabalho hoje, eu percebo muito que a parte que eu faço é importante, porque eu preciso disso pra me manter energizada, né? Igual você viu ontem lá. Eu dei 10 aulas, um monte de coisa, fiz tarefa com a Helena e chegou de noite e falei, gente, eu tô a 1000 por hora, porque eu tinha alcançado um objetivo super legal naquele dia, que era aplicar uma prova. Então, hoje, o meu realização, ele continua sendo muito pra eu alcançar objetivos, mas eu tenho transformado isso em ajudar as pessoas a alcançarem objetivos, ou até de traçarem objetivos. Porque eu imagino que você deve usar muito o seu realização nisso com seus coaches. Sem dúvida. Eu também uso, porque pra mim não faz sentido coaching sem objetivo. Exatamente. Então, assim, mas você quer fazer pra quê? Mas o que você vai fazer com isso, né? E foi uma das coisas que fez muito sentido pra mim, o coaching, porque você tem um objetivo. Então, o coach vai o quê? Te ajudar a alcançar esse objetivo. E o realização, né? Vocês já falaram muitas vezes aqui no podcast, né? Tem o talento bruto e o talento maduro. O maduro do realização, ele gosta de ajudar as outras pessoas a realizarem. Então, hoje eu tô num ponto que você falou do seu 10º, né? O meu 10º é competição, né? Antigamente, o que eu fazia? Se eu visse uma coisa legal de trabalho, mas que eu não ia fazer, mas eu achava legal, eu não compartilhava com ninguém. Porque eu segurava pra mim. Não, um dia eu vou fazer isso. É meu. Um dia eu vou fazer isso, porque o realização precisa fazer e o competição não quer ficar em primeiro, quer ganhar. E hoje, semana passada aconteceu isso. Eu vi um negócio super legal, muito voltado para professores particulares e tal, um language journal, né, pro aluno registrar e tal. E aí eu falei, nossa, isso aqui vai dar muito certo pra uma amiga minha que é professora. E mandei pra ela. Falei, isso aqui tá bem feito mal de qualquer jeito, o que você acha? E tal. Adorei. No primeiro dia ela fez acho que umas 15 páginas no Canva do journal dela, assim, né? E eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, olha só, eu não
precisei eu fazer, eu não escondi isso de ninguém e eu ajudei ela a fazer alguma coisa. Eu encontrei essa informação para ela. Então hoje eu me sinto muito satisfeita em ajudar as pessoas a realizarem. E quando eu tenho isso com professores, quando eu posso atender professores e ajudar eles a alcançarem os objetivos deles, nossa, uma euforia, assim, é sensacional. E é legal que você pode satisfazer o seu competição por ser a melhor coach de professores, vendo a realização dos professores, né? Vendo eles criando coisas, fazendo coisas com aquilo que você transmitiu, né? Acho isso muito legal também. Sim. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes no realização. O primeiro é a palavra, né? Que em inglês eles colocam stamina. É uma resistência, uma resiliência, assim. É muito interessante isso, porque eu tenho, óbvio que eu tenho isso, mas eu vejo isso muito mais, por exemplo, na minha irmã. Minha irmã deve ter realização entre os primeiros. Eu até tenho o resultado dela aqui, mas eu não lembro de cabeça. Mas, de modo geral, tanto a minha irmã, eu e várias pessoas da minha família, a gente tem esse negócio de trabalhar uma hora a mais, sabe? De ser o último a sair do trabalho, de ser aquele que puxa a produção, vamos dizer assim, sabe? E nunca foi intencional. Então, eu tô lembrando aqui, por exemplo, quando eu trabalhei numa loja, eu tinha lá meus 15, 16 anos, e eu era o primeiro a chegar, o último a sair, eu era o que dava aquela milha a mais, né, como dizem os americanos, ali no trabalho. E, Rodrigo, mas isso era puxa-saquismo, ou era pra ganhar um dinheiro? Não, é só porque eu curtia, é só porque eu gostava. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu gosto muito, quer dizer, que eu não gosto, mas eu gosto de tratar com relação à realização, é o não comemorar as vitórias, principalmente as pequenas vitórias. E eu sou muito assim, sei que você tem bastante disso também, de não comemorar as vitórias. Como é que você vê esses dois aspectos? Bom, as duas coisas estão totalmente conectadas, porque eu sou muito voltada para objetivos, né? E uma fase que isso aflorou muito, eu fui coordenadora de um programa bilíngue de um colégio, e eu era coordenadora de todos os segmentos, do infantil até o ensino médio, e dava aula. Então eu já cheguei a ter coordenação e mais 30 horas de aula na mesma semana ali. Então eu tinha uma carga cheia de aula, e hoje eu falo, gente, como que eu dava conta disso, né? Mas eu gostava tanto do trabalho que eu podia fazer ali, eu tinha, esse ano a gente vai fazer tal projeto, esse ano a gente vai fazer tal evento, e ir atrás dessas coisas para fazer e ver aquilo se concretizar, ver os alunos evoluindo, verem os alunos desenvolvendo, isso para mim era fantástico. Então eu não ligava de ficar 12, 13, 14 horas na escola. Eu tava vendo uma lembrança do Facebook hoje, de um evento que teve, na época que eu era coordenadora, e tá assim, comecei a trabalhar às 5 da manhã e fui até às 7 da noite. Caraca. Mas tô super feliz e tal, foi um evento maravilhoso, não sei o quê. Então, assim, eu nunca reclamei. Inclusive, me incomodava antes, agora não me incomoda mais tanto, porque eu sei que é o jeito da pessoa. Mas me incomodava demais a pessoa reclamar de trabalhar, reclamar do trabalho, reclamar de hora extra. Eu falava, mas olha que legal. Que louco isso. A gente pode fazer isso. E eu me sentia mal por gostar de trabalhar. Então, eu me sentia mal e hoje eu falo, não, eu gosto mesmo de trabalhar e respeito quem não gosta de trabalhar. Só fazendo um parêntese nisso que você colocou, anteontem, não sei, meu computador tá lotado, então eu tô precisando dar uma limpada. Então eu comecei a fazer algumas ações pra limpar o HD do meu computador, né? Meu input tá amando isso, né? Nossa. E aí eu tava vendo uma pasta das coisas da Inner que eu tenho, mas ali no meio desse monte de coisa, eu tinha o site, né? O hot site que eu criei quando o Yuri e o Rubens lançaram um livro deles. E eu lembro exatamente nesse dia, a gente tinha que lançar o site, porque tinha a noite de autógrafos e tal, então o site tinha que estar no ar. E bem naquele dia eu tive um problema, sei lá, de internet ou de computador, alguma coisa assim. E aí eu liguei para um amigo meu que tinha uma loja de informática na época, falei, cara, eu preciso de um computador e de internet. Pô, vem pra cá. Fui pra lá e passei o dia inteiro trabalhando. E como eu tava numa loja dele, numa empresa de outra pessoa, né? Então eu nem saí pra almoçar, eu não parei pra descansar, nada. Fiquei lá fechado trabalhando. E era umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, a hora que eu botei o site no ar, tava tudo pronto. Eu peguei e mandei uma mensagem, mandei um e-mail, uma mensagem, não lembro, de alguma forma, pra todo mundo da Inner falando, o site está no ar. E eu recebi na época a seguinte resposta de uma das então sócias na época: legal, parabéns, mas lembre-se que a gente aqui na Inner também tem
a visão de que a gente tem que trabalhar dentro de um limite, a gente não deve se matar trabalhando. Foi bem isso que ela disse, mas a mensagem era mais ou menos essa. E eu, na época, eu fiquei irritado com aquela fala, porque primeiro que aí entra um pouco do meu significância, eu queria só um showzinho de parabéns, você fez e tal. Mas segundo que eu fiz aquilo não foi por nenhum motivo, foi porque eu comecei, eu tinha que terminar. Eu tinha um prazo pra terminar, e detalhe, o prazo era meu, o prazo não era de ninguém, era meu, eu determinei aquele prazo. E a hora que eu terminei, eu falei, putz, que legal, cara, que gostoso, terminei, tá pronto, ó, tá funcionando, tá tudo. Então acho que tem muito a ver com isso que você falou, aquele desejo de terminar, de chegar ao fim e de falar assim, putz, consegui, terminou. Fiz, foi muito legal. Eu fiz. Ai, que gostoso. Tive muitos momentos assim de, nossa, gente, fui eu que fiz isso aqui é muito legal. E eu tenho uma sensação de realização mesmo, de, nossa, olha que bacana o que eu botei na cabeça que eu ia fazer e eu fiz, né? Talvez uma ativação bota na cabeça. E aí tem uma coisa que até eu tive conversando essa semana com algumas pessoas de uma empresa que eu tô atendendo, que um dos participantes disse assim, meu pai sempre falava pra mim quando eu era criança, pegue sempre uma coisa a mais no trabalho, porque assim você vai ser mais importante. Entregue sempre o que você se comprometeu. E aí isso desenvolveu nele uma responsabilidade muito alta. E aí a gente tava conversando sobre isso, né? E eu falando pra ele assim, olha, tem muitas pessoas que têm me perguntado assim, Rodrigo, será que eu tenho tal talento porque eu trabalhei desde cedo em vendas? Será que eu tenho tal talento porque quando eu era criança eu competia na escola? E a verdade, quando a pessoa me pergunta isso, eu falo, tá bom, ou será que você só competia na escola porque tinha esse talento? Ou será que você só foi para vendas e suportou ficar em vendas porque tinha esses talentos, né? E eu tô dizendo isso porque esse lance de buscar o fim, de chegar ao fim, sempre foi algo muito incentivado na minha vida, pela minha família e tudo mais. Mas não é só, quer dizer, é uma via de duas mãos, né? O incentivo da família, óbvio, que ajudou a desenvolver isso em mim lá na infância, mas talvez se eu não tivesse esse talento em mim já lá atrás, talvez eu fosse me rebelar, talvez eu fosse, enfim, tomar alguma atitude diferente. Mas não, quando falava, aquilo era música pros meus ouvidos, né? Pô, tem que ir até o final, tem que entregar, se comprometeu, entrega. E isso, putz, isso pra mim era uma delícia, né? O lado ruim, como eu tava dizendo, é que acabou, bora pro próximo, né? Que é onde a gente ia falar de comemorações, celebrações. Porque até o ano passado, quando eu fiz a certificação do GGSC, eu não sabia comemorar nada. E se a pessoa quisesse comemorar comigo, eu ia falar, não tenho tempo de comemorar. Eu tenho o próximo objetivo. Sabe assim, a gente não vai colocar a meta, mas quando a gente alcançar a meta, a gente vai dobrar a meta. A gente dobra a meta. Esse foi o slogan da minha vida. Eu nunca comemorei nada. Ou assim, se era uma comemoração, era um negócio ali, pronto, acabou, e já pensando no próximo. E desde quando eu fiz o GGSC, né, que agora eu tenho o meu personal celebrator, né, porque até foi você que batizou o Vinícius, né, de personal celebrator. Então, personal celebrator. Eu tenho um marido que tem desenvolvimento, então cada vez que eu alcanço alguma coisa, que eu me supero, que eu aprendo, que eu me desenvolvo, ele fica muito feliz, porque ele me ajuda em muitas coisas, e então agora a gente para, e aí ele vem, vamos comemorar, vamos fazer alguma coisa, vamos relembrar por que foi bom, o que você fez, porque eu não tinha a sensação de estar realizando. Exatamente. Em janeiro, eu e a Van, a gente deu um workshop para professoras, e tinha uma professora lá que ela falou isso, ela falou assim, mas eu não tenho a sensação que eu faço nada. Olha aí eu falei assim, então, mas você já parou para pensar em tudo que você já conquistou, em tudo que você já fez? Se você fizer uma lista, né? Será que você tá comemorando as suas conquistas? Ela olhou pra mim e falou assim, eu nunca comemorei nada. Olha aí. Eu tenho esse problema também. E tenho até hoje. Eu não tenho minha personal celebrator ainda, que eu preciso botar a Liliane pra isso. Eu não tenho, porque eu tenho essa dificuldade. Um dia uma amiga minha de Campinas falou pra mim assim, Rodrigo, você precisa escrever um livro de tudo que você conquistou na tua vida. Eu ouvi aquilo, eu não contrariei nem nada, mas eu ouvi aquilo e fiquei pensando, mas o quê? Eu tenho orgulho de tudo que eu conquistei, óbvio, mas é o que você falou, não é uma sensação emocional, eu acho que é racional. E é legal que quando a gente fala de comemorar, quem ouve pensa assim, ai, nossa, lá vem esses coaches com esse papinho de abraçar a árvore. Não, não é isso. Eu costumo dar como metáfora, é o mesmo que você botar num Waze pra ir pra algum lugar
lugar e nunca chegar. Vai chegar uma hora que você cansa de dirigir. Eu um dia tava indo pra São Paulo, eu peguei um trânsito tão desgraçado que eu tava na Anhanguera uma hora, eu falei assim, cara, tô cansado, eu não quero mais dirigir, eu quero parar, eu não quero mais. Chega, você precisa chegar, aí você chega no hotel, toma aquele banho, come uma janta bem gostosa, fala, pô, cheguei, liga pra família, né, cheguei, pô, o quarto é super gostoso. Aí você fala, pô, cheguei. Então, quer dizer, a gente fala em comemoração, não é necessariamente abrir uma champanhe. Às vezes é isso, é dizer, pô, cheguei. Ou faz uma retrospectiva. O que eu fiz pra chegar? Hoje em dia eu faço muito isso. Nossa, eu conquistei tal coisa. O que eu fiz pra chegar aqui? Eu fiz isso. Sabe assim, eu fiquei 4 horas pra montar uma prova. 4 horas. Que eu não vi passar, porque eu tava ali no flow de outros talentos, né? Do meu estudioso e do meu comunicação. Mas a hora que eu vi os meus alunos fazendo a prova, né? Que aí deu o check lá que eu concretizei. Eu falei assim, nossa, olha só, 4 horas de trabalho, aplicação da prova, um trabalho bem feito, deu esse resultado. Legal, vamos comemorar. E até você postar no Instagram foi uma comemoração, né? Pô, sim, tá aqui. Sim, e pra mostrar que a gente fica, né? Quem tem realização fica muito energizado. Não adianta, tipo, quando eu terminava um evento, tava todo mundo acabado e eu tava assim, ó. E aí, gente, né? Mas essa questão da comemoração, um evento que me marca muito foi que eu ganhei um concurso da editora Cambridge, né? Da Cambridge do Reino Unido, pra ser youtuber da editora Cambridge. Então, foi um concurso de vídeo. Eu nunca tinha feito um vídeo meu na vida. Eu tinha um programa que os meus alunos, um projeto que os meus alunos faziam vídeos, curtas-metragens, a gente fazia tipo um Oscar, assim, de um festival de filmes em inglês, né? Pra eles usarem o inglês na prática. Apareceu esse concurso, falaram, é a sua cara, Eu falei, gente, mas eu nunca gravei um vídeo na vida. Gravei, minha cunhada, que era youtuber na época, me ajudou, gravei, eu editei, eu quis editar. Eu falei, não, eu vou editar, ó, realização, né? Nunca tinha editado um vídeo, demorei 5 horas pra editar um vídeo de 3 minutos, mas eu editei e mandei, e aí de 700 vídeos eu fui escolhida entre os 10 mais ali, né? Eles escolheram 10 e foi pra votação. E aí liberou a votação e eu fui a mais votada do mundo inteiro. E olha que legal. Saiu isso, eu fiquei super feliz. Na época eu tava grávida da Heloísa, tava até afastada do trabalho, eu fiquei super feliz, mas eu não consegui comemorar aquilo. Eu pensei, beleza, eu vou entrar na Cambridge como youtuber e qual que vai ser o próximo passo? E agora? O que eu vou fazer depois? E hoje eu falo, nossa, eu devia ter comemorado muito mais. É verdade. Talvez, aparentemente, até as outras pessoas tenham ficado mais felizes, entre aspas, do que você, mais felizes do que você, por conta dessa conquista, né? Agora, você falou uma outra coisa aí que me lembrou também. Você disse assim, ao realização, né? Eu queria editar o vídeo, né? Isso é uma coisa que eu vejo em mim desde sempre. Eu sempre quis fazer. Eu tô desenvolvendo agora o meu novo site, né? Tá sendo desenvolvido o meu novo site. Até quem tá ouvindo acessa aí pontosfortes.com.br. O site que tá lá é um site antigo, tá até desconfigurado porque eu tive uma mudança de hospedagem, aí desconfigurou tudo. E aí tô desenvolvendo um novo. Então, uma designer desenvolveu todo o site e aí virou pra mim e falou, agora precisa programar o site. Qual foi a minha primeira atitude? Deixa que eu faço. Manda pra mim aí, eu pego um final de semana e faço. Aí eu peguei, parei, pensei bem, falei, não vale a pena, né? Aí peguei, chamei um programador agora e ele vai desenvolver. Só que eu tenho muito disso, sempre tive muito disso, de eu querer fazer tudo. Tem um lance também de nunca ter tido grana, então quer dizer, era sempre caminho único, não é nem o mais fácil, o único, era eu fazer, mas até quando tinha, ou quando tinha outras possibilidades, eu acabava fazendo. E aí, passava, igual você falou, né? Esse programador que vai desenvolver o site falou, eu monto em 5 dias, tá pronto. Pra mim ia levar 1 mês. Primeiro porque eu não sei fazer, segundo porque eu não vou ter tempo, não é meu foco, eu vou estar fazendo outras coisas. Só que aquele lance de eu tô fazendo, né? Parece que eu tô construindo, né? É o primeiro impulso de que eu vou fazer. Eu tenho que administrar muito isso na criação das minhas filhas. Porque às vezes eu não deixo elas fazerem, porque eu quero fazer. E elas precisam aprender a fazer. Daqui que eu faço. Deixa que eu faço. Então eu acho que muito que eu aprendi no Realização é a produtividade com propósito. Porque assim, se você me chamar, vamos varrer a calçada? Eu vou varrer a calçada, porque eu vou estar fazendo alguma coisa. Só que isso é
o melhor uso do meu tempo, é o melhor uso da minha energia, do meu conhecimento, do meu propósito. Então, antigamente eu pegava Podia tudo. estar fazendo outras coisas muito mais úteis, né? Eu pegava tudo. Hoje, com o meu realização, eu consigo falar, isso é um negócio que vai agregar pro meu propósito, isso é um negócio que vai agregar pro que eu quero fazer. Isso aqui vale a pena eu investir minha energia. Isso aqui não vale a pena. Então, realização, responsabilidade, são talentos de pessoas que normalmente pegam muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e tem dificuldade de falar não. Eu tenho uma coach que ela tem os 3 R's. Ela tem realização, restauração e responsabilidade. Então, coitada. Assim, ela é uma... Burnout. Ela é uma máquina de fazer. E eu falo pra ela, mas você tem que pensar em o que é produtivo e o que é só por fazer. E ela assume muita responsabilidade pelos outros. Então, às vezes, esses dias a gente estava sentado na sala dos professores e ela estava preocupada com uma outra situação de uma outra professora, que mexeu no horário e tal. Aí eu olhei assim pra ela olhou pra mim, ela sentou, ela falou, isso não é pra eu resolver, né? Aí eu falei, não. Ela falou, então eu vou ficar sentada aqui, eu vou fazer o meu lanche. Ela ia deixar de fazer o lanche dela pra resolver o problema de uma outra pessoa. A gente tem esse primeiro impulso, mas eu preciso administrar, porque a nossa quantidade de tempo, de minutos de energia, ela é limitada. Exatamente. E aonde que eu tô gastando essa energia, né? Exatamente. Agora, some a isso um líder que tem que fazer o liderado fazer. E a gente tem um problema, por exemplo, tem um livro do Rancharan que chama o Pipeline de Liderança, que ele fala que as empresas não desenvolvem os líderes corretamente, você acaba promovendo para um cargo de liderança um excelente executor. Então você tem lá um vendedor, por exemplo, que vende pra caramba, e aí você chega e fala, bom, se ele vende pra caramba, ele vai ser um excelente gerente comercial. E não necessariamente, né? Sim. Aí você pega um cara desse, põe como gerente, ele tem realização, ele sabe fazer, ele é muito bom fazendo, tão bom que foi promovido por causa disso, e aí ele chega e vê um liderado dele que não faz, que não consegue fazer, que tem dificuldade, que às vezes está começando a fazer aquilo naquele momento. A tendência natural para esse líder é falar, daí que eu faço. Eu tive um coach recentemente, um gerente de uma empresa do mundo agro, que o desafio dele era parar de fazer. Ele fazia demais e não estava desenvolvendo os liderados. E outro caso também legal que aconteceu essa semana comigo, eu tô dando uma outra formação da Gallup diferente para uma empresa aqui do Brasil. Um dos participantes, um dos gerentes dessa empresa, num dado momento, no meio do treinamento, virou e falou assim, tá bom, Rodrigo, interessante tudo isso que você tá falando, mas como é que eu faço toda essa mudança se eu tô praticamente sendo escravo, tendo um trabalho escravo aqui? E aí começou a falar, não, porque eu fico em reunião até tarde, porque final de semana me ligam e não sei o que lá. Aí eu peguei, dei a resposta lá que eu tinha que dar pra ele e depois fui falar com a menina do RH da empresa. Peguei e falei, tem um caso, uma pessoa reclamou, assim, dá uma olhada, fica atenta. Aí ela falou assim, já sei quem é o fulano, né? Aí eu não respondi, não falei que sim nem que não. Ela falou assim, deixa eu te explicar se for ele. Ele assume tudo, ele pega coisa que não é dele, ele não sei o que, começou a falar. Falei, peraí, deixa eu pegar o relatório desse cara. Peguei o relatório dele, realização e responsabilidade, altos. Então, e mais alguns talentos de construção de relações. Então, assim, ele tá criando um contexto, uma situação pra ele ali, que ele trabalha pra caramba e tá botando a culpa nos outros. Sim, e quem tem realização, né, responsabilidade também, não percebe isso. Porque o primeiro impulso é esse, não, deixa que eu faço. Não, eu faço. Aí chega no final do dia, você já falou tanto eu faço, que você não deu conta de fazer tudo. E isso, pra quem tem realização, é o fim do mundo. Como assim eu não dei conta de chegar na linha de chegada? Aí você começa a culpar os outros. Mas também o fulano falou pra eu fazer tal coisa, eu pedi... Só eu que faço isso aqui, porque se eu não fizer, ninguém faz. Então, não adianta, se você pegou tudo pra você, e isso acontecia muito aqui em casa, né? Porque a realização do Vinícius é baixo e o meu é muito alto. Então eu fazia muito e reclamava que ele não fazia. Ele fala, mas você que pega tudo, você não... Delegar pra mim é um negócio que eu tô aprendendo até hoje. Como que você delega? Então não dá pra você fazer tudo. Por isso que a gente tem que começar a separar ou ter pessoas à nossa volta que falam, não, eu sei que você quer pegar, mas deixa que eu faço, né? Se você tiver alguém que te entende, que entende o seu realização, e essa pessoa fala, não, deixa que eu faço, né? Se você convive com alguém que tem realização aí por perto, né? Então, em alguns momentos, faz um agrado pra essa pessoa, não, deixa que eu faço. Boa. Eu sei que você quer fazer, mas deixa que eu faço. Ela não vai se incomodar, de verdade. Porque o primeiro impulso é de pegar. Depois que você pegou, nossa, pra que eu fui pegar isso? Mesmo? Por que eu fui pegar isso mesmo? Você já viu aquele comediante, o Thiago Ventura? Sim. Sabe qual que é? Ele fez um vídeo falando do 300. Sim. Dos 300 de Esparta, sim. né?
né? Que aí ele pergunta, né? Que é uma conversa lá dele com o Leônidas, né? E aí ele fala, quantos vai ser? 300 conta quantos, né? E aí 300 conta 50 mil persas, né? E aí no final ele fala, ô Leônidas, você precisa parar de arrumar essas confusões, né? E esse é o nosso código aqui em casa. Tipo, se eu tô pegando muita coisa, eu viro isso, ô Leônidas. Então, para de arrumar essas confusões. Porque depois eu vou ficar sem dormir, eu vou ficar fazendo de fim de semana, eu vou me acabar pra fazer, vou reclamar que eu tô fazendo. Mas quem assumiu o compromisso fui eu que assumi de fazer. Então, ó, a gente já tem dica aqui pra quem tem responsabilidade. Dá uma segurada. Realização e responsabilidade. Se faz sentido pros teus propósitos, se realmente aquilo tá te levando onde você quer chegar. Pra quem não tem, mas convive com quem tem, vale a pena falar, pô, deixa que eu faço, dá aqui um pouquinho pra mim. E pra quem é líder com realização, é lembrar que o teu papel não é fazer. Teu papel é ensinar o outro a fazer, né? Sim. E eu sempre falo, quando é líder, eu sempre falo assim, e você é bom, cara. Fica tranquilo, tá aqui, ó, aperta minha mão. Você é bom. Você é o melhor que tem. Fica tranquilo, todo mundo sabe disso. Tanto é que você é o líder, pô. Agora não é mais o teu papel fazer, né? Teu papel é ajudar outros a fazerem, né? E de alinhar expectativas também, né? Quem tem realização alta tem muitos objetivos, né? É muito voltado a objetivos. E eu achava que todo mundo na vida tinha objetivos. Como assim? Você levanta de manhã, você levanta por quê? Você tem que ter um objetivo. Mas pra mim, pro meu realização, faz muito sentido. Agora, quem não tem grandes objetivos ou não tem os mesmos objetivos, se trabalha com alguém, com um líder que tem realização alta, nossa, se esse líder não souber calibrar essas expectativas, ele pode levar os funcionários dele a burnout. Sem ter essa necessidade. Porque eu tenho assim, desenhado o que eu quero hoje para um mês, para daqui um ano, para daqui 5, para daqui 10. Olha que legal. Quando eu for aposentar, eu tenho tudo isso muito desenhado. Às vezes elas vão mudando, mas eu sempre tenho tudo o que eu quero, todos os meus objetivos. Quando eu fui coordenadora, eu tinha isso. Às vezes eu colocava um projeto gigantesco para um professor, para uma professora, que não era o objetivo desse professor. E eu nunca nem perguntei, porque é um negócio super legal, você não tem nenhum objetivo, tá aqui um objetivo para você, vai lá e faz, entendeu? E não era aquilo que aquele professor queria fazer. Então, hoje, eu penso muito nisso. Falo, nossa, se eu fosse coordenadora hoje, não que eu quero de jeito nenhum, mas se eu fosse coordenadora hoje meu esquema é outro, mas se eu fosse coordenadora hoje, eu ia falar assim, peraí, o que você quer fazer? Como é que eu posso te ajudar? Que é o que eu faço no coaching, né? Isso. Qual que é o seu objetivo hoje? Como que eu posso ajudar você a alcançar os seus objetivos? Porque essa coisa da gente projetar muito os talentos, né? Projetar a realização nos outros é muito forte. E aí você tá projetando numa adaptabilidade em primeiro, então você falou, pô, como que alguém acorda pra quê, né? Pra que aquele dia? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, se é uma adaptabilidade, ele ia falar, depende, qual dia? O dia de hoje ou de amanhã? Não sei, depende do que vai acontecer, né? Imagina tá casada com adaptabilidade. Então, é o meu caso. É o meu caso. E eu sempre conto uma história de uma amiga minha que ouviu de uma pessoa, talvez realização alta, se você não tiver objetivos na vida, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai ter sucesso, você não vai ser ninguém. E aí ela não conseguia ter objetivos, ela não conseguia ter esse tipo de objetivo que a gente entende como objetivo, esse negócio estruturadinho, onde eu vou aqui, como você disse, hoje, daqui 1 ano, 3 anos, não sei o quê. Não, a vibe dela era outra, a vibe dela era, eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, conforme as coisas forem acontecendo, eu vou indo, vou me movendo, adaptabilidade alta. E aí, essa projeção dessa pessoa nessa minha amiga de realização alto, fez ela entrar em parafuso, porque ela chegou pro coaching destruída, porque ela achava que realmente ela não ia ter sucesso, não ia chegar em lugar nenhum na vida. Hoje ela tem um mega sucesso profissional, tá super feliz, numa empresa super legal, sem ter essa estrutura necessária do realização. Então isso realmente é bastante importante. A gente já falou de quem tem realização, quem não tem, líder. Outra coisa que me vem à mente são vendedores. Como eu trabalho muito com vendedores, com vendas de modo geral, realização para quem tem vendedor é um super talento legal, é um talento interessante para você, por exemplo, eu adorava ficar olhando o CRM, onde que eu tô, onde eu tenho que chegar, qual é o caminho, qual a minha meta hoje, minha meta amanhã, de cada coisa. Então eu tinha no meu funil de vendas 3 ou 4 metas. Então isso é bem legal. Então para quem é vendedor, de repente vale a pena isso, você criar mais metas para que você tenha mais fins
simples. Aí tem um lance legal também que a Van fala, né? A Van tem, assim como você, ativação e realização. Ela adora começar, adora terminar, mas ela não gosta do meio. O meio é chato. Putz, que saco, né? Eu queria começar outra coisa. Ou queria terminar logo isso. E aí o que a gente fala é, cria metas menores, né? Então assim, divide um projeto em pequenos projetos. Então, para um vendedor, às vezes, ele ficar olhando qual a meta dele do final do ano, pode ser frustrante. Agora, se ele olhar qual é a meta dele de ligações hoje, qual é a meta dele de visitas hoje, e aí amanhã ele tem outra meta, e depois outra meta, isso faz a realização brilhar, né? Sim. E uma dica para professores, aproveitando que esse é o teu ramo, professores com realização alta, qual pode ser uma dica interessante para eles? Professores com realização alta provavelmente são professores que fazem tudo na escola. Então são professores que precisam começar a escolher o que traz prazer para eles, o que agrega ao propósito deles, e não simplesmente fazer por fazer. E falando dentro da sala de aula, é essa questão do líder, de calibrar a expectativa. Porque às vezes você traça um objetivo para um aluno, ou você traça um objetivo para uma sala, mas a sala não quer aquilo. Não corresponde, ou entrega outra coisa. Para mim era muito frustrante isso antigamente, porque eu queria fazer um projeto, um negócio mirabolante assim, e a sala tipo, não quero, o aluno não quero. E a gente tem que falar, ok, beleza, o que você quer? É engraçado que eu tenho muito isso, né? Eu tenho ajudado os meus alunos na autoavaliação deles, a traçarem objetivos. Então, eu coloquei do último trimestre, a gente fez uma autoavaliação do trimestre e tal, e aí no final eu falei, agora coloque 3 objetivos do que você gostaria de melhorar ou continuar fazendo no próximo trimestre, 4º ano, tá? Eles têm 9, 10 anos. Ai, que bonitinho. E como você vai fazer isso? Aí eu ensinei meta SMART pra eles, porque eu dou aula de inglês e tal, eu coloquei lá o que significava cada inicial e tal, e a meta deles tinha que ter isso. E aí eles vinham e falavam assim, eu quero falar mais inglês. Tá bom, como que você vai fazer isso? Aí eles ficavam olhando assim pra mim, porque eles não pensavam no como, porque você tem só o objetivo, mas como que você vai fazer isso, né? Então eu acho que é isso, é você ajudar o seu aluno a alcançar o objetivo dele, não o seu objetivo como professora. Claro, eu tenho os meus objetivos como professora, mas não depende da sala, não depende dos alunos especificamente. Eu acho que são 2 dicas muito importantes para o professor. Sabe uma coisa que veio na minha mente enquanto você falava? Eu, quando dava aula para graduação, hoje Deus me salvou, eu não faço mais isso. Hoje eu só dou aula para pós-graduação. Não, era gostoso dar aula para graduação. Mas quando eu dava aula para graduação, eu dava muito aula com o meu ideativo. Eu criava muita coisa maluca para aula. Demais. E aí eu percebi uma coisa lá, e eu percebo isso às vezes não, com muita frequência eu percebo isso em treinamentos corporativos também, que é muito comum quando você dá uma atividade que os participantes não percebem pra quê, qual é o final dessa atividade, é muito comum eles demandarem isso. Então, alguns exemplos. Quando eu coloco os alunos numa sala para discutirem, a gente faz, por exemplo, muito isso no GGSC, para discutir um determinado assunto. Quando eles voltam e a gente diz, não precisa compartilhar, a atividade aconteceu na sala, parece que para algumas pessoas isso é muito difícil. Porque assim, tá bom, e qual que foi o fim? O fim foi o compartilhamento lá. Não, mas começo, meio, fim. Eu fiz algumas atividades, por exemplo, na faculdade. Uma vez eu fiz na sala de recursos humanos, eu promovi um debate. A gente estava falando sobre ética nas organizações, alguma coisa assim. E aí eu promovi um debate. E aí, eu não lembro qual que era o assunto, mas eu separei a sala em quem concordava mais ou em quem discordava mais daquela situação. E aí eles começaram a debater, a discutir, etc. E aí, quando vê, deu o horário da aula. E eu peguei e virei e falei, pessoal, então, beleza, obrigado. Semana que vem a gente se vê. Cara, eles queriam me matar. Porque aí veio imediatamente um falou, não, peraí, professor, você não vai falar quem que tá certo? Quem que ganhou a discussão? Aí eu competição já ali, né? Mas você não vai falar pra gente onde nós chegamos com isso? Eu falei, não, onde nós chegamos é justamente o que aconteceu aqui, ó, uma discussão onde pessoas divergem de maneira educada, como vocês foram, sem um obrigar o outro a concordar com ele. Não, professor, de jeito nenhum. Eu quero saber onde que isso vai dar. Talvez, eu nunca tinha parado pra pensar isso, talvez tenha um pouco aí dessa necessidade de saber onde que isso vai dar, onde é o final. Talvez pra algumas pessoas dá a sensação de que não acabou, né? Veio e parou ali no meio, né? Mas eu vou te falar uma coisa, eu só consigo montar uma sequência de aulas se eu sei aonde eu vou chegar. Eu não consigo começar, eu não consigo montar, tanto que agora a gente aprendeu nessas novas estratégias aí, o que a gente chama de planejamento reverso. Então, você pensa no que você quer
quer, quais as habilidades que você quer que o aluno consiga fazer, realizar, para depois você planejar as ferramentas que você vai dar para ele alcançar esse objetivo. E isso, para mim, fez muito sentido. Agora, pensando, talvez fez muito sentido. Você parte do final. Porque eu sou realização, porque você parte do final. Porque senão eu não consigo montar um planejamento de aula se eu não souber onde que eu vou chegar. E eu não consigo dar nada que não tenha uma finalidade. Tipo assim, fazer um joguinho aqui, tal coisa. Não, eu tenho que dar um joguinho. É interessante que eu também parto do final, eu também perto da finalidade. O problema é que aí quando o meu ideativo entra na maluquice que é a minha cabeça, às vezes, como nesse exemplo que eu dei do debate, a minha finalidade era só que eles debatessem. Só que eu não queria expressar isso, porque eu não queria que a informação que eu desse direcionasse a discussão. Eu queria que eles discutissem, eu queria ver onde aquilo ia dar. Então assim, eu também parto do final, da finalidade. E óbvio, como eu disse, eu tenho realização alto. Eu também quero entender o final. Mas me parece que algumas pessoas aceitam um final mais subjetivo. Sim. Outras precisam de um final mais objetivo, de onde que realmente me mostra aqui onde nós chegamos, né? Senão concreto. Não fez sentido. Vocês se tornaram melhores hoje. O caramba, não é isso que eu quero. Eu quero uma nota. Como? Me mostra. Eu sempre fui voltada muito pra nota, pra pontuação, eu preciso de uma coisa, até na maternidade foi uma coisa que minha realização me atrapalhou muito, porque eu não sabia se eu tava indo bem ou não, se eu tava fazendo do jeito certo. Porque não tem jeito de saber. Ou não tem isso. É mãe de primeira viagem e a minha mãe que tratou toda a minha angústia, porque ela falou assim, você tá esperando uma nota? Que eu tenho estudioso alto também, né? Ela falou assim, você tá esperando uma nota? Aí eu olhei pra ela falou assim, não tem 10 na maternidade. Você tá sendo a melhor mãe que a Helena precisa, que era a minha filha mais velha, que a Helena precisa. Aquilo fez assim, então tá bom, então eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, porque o realização ele também quer fazer do jeito certo, né? Ele tem metas e ele quer alcançar aquela meta. E se você coloca uma meta impossível, né? Então o realização você também morre. tem que pensar que tipo de meta que ele vai colocar. Boa colocação possível. Isso também. Boa colocação. A gente fala, quando fala de meta, que uma meta tem que ser desafiadora, mas factível, né? Uma meta não factível para uma realização pode matar o cara, né? E uma não desafiadora, ele talvez nem queira buscar, né? Bom, um monte de sugestões para quem ouviu a gente, um monte de ideias. Eu queria que a gente encerrasse, Rê, com uma sugestão imediata para quem tá ouvindo agora. O que a pessoa que tá ouvindo agora pode fazer para desenvolver mais a realização dela? Vai começar comigo? Você que é o expert, vai começar comigo? Você sabe por que eu começo? Eu começo. Vamos lá. Vai lá. Bom, a minha sugestão é muito simples. Coloque no papel onde você realmente quer chegar, onde realmente é importante para você chegar e balize as suas escolhas por aquele lugar onde você quer chegar. Não assuma compromissos demais só por querer encerrar, se eles não fizerem sentido dentro daquilo que você quer ser, dentro daquilo que você quer chegar. Principalmente se você tiver aí uma conjunção com outros talentos como estudioso, input, responsabilidade. Talvez faça você querer saber de tudo, aprender de tudo, ter tudo, entregar tudo, fazer tudo. E aí, às vezes, você se torna quase um robozinho. Como eu disse num treinamento que eu dei essa semana, uma engrenagem. Ainda que de ouro, mas ainda uma engrenagem. E aí você tem que ser mais do que uma engrenagem. Então, talvez seja uma dica relevante para quem está ouvindo fazer agora. Muito bom. Produtividade com propósito. Isso é muito bom. Listas funcionam muito bem, né? Então, acho que listas são coisas que funcionam com realização. Lista de coisas que você quer fazer, que você pode fazer, né? Para quem que você pode delegar isso, aquela Matrix de Eisenhower já salvou minha vida muitas vezes, né? Que é o que eu preciso fazer agora, o que eu posso fazer depois, o que eu preciso delegar, o que é importante, urgente, enfim. O que eu não preciso fazer. O que eu não preciso fazer, e tem coisas que você não precisa fazer. Então eu acho que a minha dica para desenvolver realização é você aprender a mesclar coisas do trabalho com vida pessoal. Legal. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante para realização, porque muitas vezes a gente, dependendo da sua combinação de talentos, né, a gente é muito voltado para o trabalho. Por exemplo, no meu relatório fala que o trabalho é o que dá sentido à minha vida. De tão forte que o trabalho é para mim. Eu jamais conseguiria ficar sem trabalhar, de alguma forma. Mas o que é trabalho? O que é fazer alguma coisa? Então, fim de semana, eu quero trabalhar. Tá bom, mescla.
Você não precisa não trabalhar, mas você não precisa trabalhar o fim de semana inteiro. Aprenda a mesclar, equilíbrio. O equilíbrio do realização é ele conseguir mesclar e ter essa produtividade com propósito. Porque quando a gente se expõe a outras coisas, né, fora do trabalho, a gente pode até se inspirar para fazer alguma coisa dentro do trabalho. Você sabe que uma vez, quando eu estava na faculdade, eu já tinha minha empresa, e aí estava fazendo faculdade, e um dia eu fui para aula, era aula de sociologia. O tema tinha a ver com trabalho, e aí a professora virou para mim e falou assim, por exemplo, você hoje, Rodrigo, o que você fez hoje de trabalho? Eu falei para ela assim, putz, pegou o cara errado, porque hoje eu não fiz nada, eu passei o dia inteiro plantando uma árvore em frente à minha escola. Ela falou assim, e isso não é trabalho? Então é o que você falou, às vezes a gente fica nesse ímpeto de, tá bom, eu preciso, que o trabalho é o que dá sentido à minha vida, mas o que é trabalho? Exatamente. Bom, Rê, obrigado pela presença aqui, espero que você esteja presente mais vezes. Muito Deixa bom. aí um contato teu para professores que estão ouvindo esse episódio e têm realização alta e querem socorro, Rê, eu não sei por onde eu começo. Como é que eles entram em contato com você? Show de bola, gente, no meu Instagram, @RebecaMRios, tudo junto. Eu tenho falado sobre os temas de talento, então nessa semana aí estarei falando sobre realização. Pode também entrar em contato comigo por e-mail, RebecaMeRios, RebecaMeRios@gmail.com, e o meu LinkedIn também, Rebeca Rios, trazendo questões de talentos na educação, pontos fortes na educação, ajudando aí professores a descobrirem quem eles são e serem mais felizes dentro da sala de aula. Muito bem. E você que ouviu até aqui, a sua meta é compartilhar esse episódio. Maravilhoso. Quer dizer, se você tem realização e não compartilhar esse episódio, cara, você não vai dormir essa noite, vai ficar mal pensando, putz, não atingi a minha meta do dia de hoje. Faz o seu to-do aí de pessoas que deveriam ouvir esse episódio, compartilha. Se você tá ouvindo esse episódio e ainda não nos assina, e eu já disse aqui que a gente sabe que tem uma galera aí que ouve e não assina, viu, Rê? Já falei que eu vou mandar uns amigos aí na casa deles, tá? Eu vou mandar um cara aí na casa dessas pessoas pra dar um jeitinho nelas. Eu sou fã de carteirinha. Uso muito para as minhas postagens. Tá vendo? Então, se você tá ouvindo e não assinou ainda, vai lá no Spotify, clica lá no botão seguir, no coraçãozinho. Se é uma plataforma de podcast, clica no assinar, no curtir, sei lá. Porque assim, a plataforma vê a gente como mais relevante e leva essa mensagem para mais pessoas. Maravilhoso. Por enquanto, eu quero agradecer a presença de vocês todos aqui. A gente se vê na próxima semana, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, religiosamente, porque é a minha meta. E você, na segunda-feira, terá um novo episódio desse podcast que te ajuda a realizar cada vez mais coisas. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, galera. Prazer. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.